Boa noite, pessoal. Tudo na paz? Tudo bem, gente? Tudo na paz aí com vocês? Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Vamos chegando para mais uma aula do nosso estudo bíblico. Que a graça do nosso Deus seja sobre todos vocês e que o consolo dele envolva a sua vida de forma sobrenatural, amém? Mais uma noite nós estamos aqui, em mais uma oportunidade que Deus nos concede, né? De falarmos um pouco mais da palavra do Senhor e a gente fica feliz por poder, de alguma forma, dividir essa oportunidade do ensinamento bíblico, né, da nossa casa. E eu agradeço aqui a vida do Paulo como líder desse departamento, né, desse ministério na nossa casa, e a todos os professores por nos dar sempre o privilégio de participar e aprender muito com eles aí, como tem sido toda semana, né? E hoje, de forma tão específica, nós estamos aqui por vários contextos, né? O Paulo está aí, entrou aqui agora há pouco e era para o Paulo estar direcionando esta aula, né? Como ele tem feito já nas últimas semanas, mas tem uns probleminhas técnicos, né, Paulo? Aí na região onde ele mora e hoje aprove a Deus nos permitir estarmos aqui na brecha e tenho certeza que o Senhor falará poderosamente, como falou na aula, né? Se você ainda não assistiu, você vai ter a oportunidade de entrar no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Casa de Oração Play, e ali tem uma lista com todas as aulas. Essa aula de hoje em que nós vamos estar falando é a 12ª aula. Quem trouxe para nós o ensinamento foi o pastor Luiz Mostarda, ele que trouxe a ministração dessa aula. Daqui a pouco ele vai estar entrando aí também para a gente interagir e talvez responder algumas perguntas e até mesmo falar um pouco mais dessa aula, né? Tão importante para a nossa caminhada cristã, e a 12ª aula que fala sobre o líder e a oposição externa, né? Eu não sei você, mas é um tema bem atual, né, gente? A gente, de forma tão clara, assim, tá tão evidente, né? Muitas brigas, muito partidarismo, que nessa situação a gente acaba vivendo aí sofrendo alguns efeitos colaterais e assim por diante. E dentro de um contexto bíblico, que é o caso em que nós estamos propondo esta aula, a gente vai poder ver algumas coisas relacionadas a isso aqui na Palavra de Deus, na história de Neemias e na reedificação dos muros de Jerusalém, né? E enquanto o pessoal vai chegando, né, a gente vai tendo a oportunidade de interagir um pouco e falar um pouco mais sobre essa realidade, né? A gente tem visto como Deus tem movido, né? Nas últimas semanas nós temos visto tantas coisas acontecerem no cenário, né, que nós estamos enfrentando aqui no nosso país, dentro das lideranças, né? E a gente começa a perceber algumas coisas bem semelhantes. Mas antes de entrar um pouco no tema, enquanto o pessoal vai chegando, tudo na paz? Carla, boa noite. Beto, paz. Deus abençoe a sua vida, Betão. Paulão, estamos juntos. Eu queria só voltar um pouco na aula de número 11, né? E aí nós vamos pegando um gancho para falarmos um pouco dessa aula. A aula de número 11 traz algumas características do líder, né? E que Neemias deixou bem claro na sua proposta, na sua liderança. Ele serve como um líder que se envolve e envolve todas as famílias ali na reconstrução do muro, né? A gente tem vivido esse desafio como igreja nesse tempo da pandemia,
nós temos vivido essa experiência de um grande desafio, né, em tornar todo mundo participante do reino de Deus, tornar todo mundo participante ativo na obra do Senhor, e a gente tem visto como é desafiador, mas ao mesmo tempo, né, como Paulo tem sempre falado aqui, o Paulo tem frisado muito a respeito da nossa juventude, Deus tem levantado uma galera jovem, assim, tão ousada e, acima de tudo, também destemida no que diz respeito ao reino de Deus, ao avanço do reino, e isso muito nos alegra, porque nós, né, até brinco aí que eu estou quase me aposentando, né? Daqui a pouco já tem alguns jovens que estão chegando aí com muita vontade, disposição e vigor, e a gente vai tendo essa ideia, né, de tirar um pouco o pé do acelerador e deixar e abrir espaço para essa juventude que chega com muita graça, com muita vontade, né, de fazer a obra do Senhor, e a gente sabe que é o que Deus está permitindo a gente viver também dentro de um tempo específico para a nossa casa. E é interessante que as aulas anteriores, né, a aula número 11, fala justamente dessa função do líder, né, no que diz respeito à tarefa que havia sido colocada para Neemias, né, como Deus havia falado com ele, quando ele recebe as notícias das ruínas, ele propõe no coração dele, e a partir do momento em que ele propõe no seu coração em reconstruir os muros, ele também tem toda uma estratégia, né? Nós vamos falar um pouco na aula de hoje sobre tudo aquilo que ele possuía, né? Mas é interessante observar essa maneira com que Neemias ele reage, né? E ele está agindo na história naquele tempo, fazendo com que todas as pessoas pudessem cooperar com a reconstrução dos muros. E eu falo isso porque nós, desde o início da pandemia, nos preocupamos muito com isso, né? Em permitir que toda a nossa igreja pudesse ser pastoreada dentro das suas lideranças, dentro do pastoreio da nossa igreja, envolvendo o maior número de pessoas possível. E a gente viu como tem sido bom, né? Todo mundo tem participado, os jovens têm sido criativos demais, né? Então, vivendo essa experiência dessa característica, né? E interessante que Neemias ele não só permite que todo mundo coopere, mas ele também envolve as pessoas, né? Ele vai envolvendo as pessoas, ele vai se importando com as pessoas, ele vai delegando funções, ele vai, de alguma forma, confiando algumas funções na vida de algumas famílias, né? E você vai percebendo como que Deus vai inspirando, vai produzindo na vida de Neemias estratégias específicas para aquele tempo. E a gente sabe o fim dessa história, né? Foi uma história que teve um grande êxito, né? Mas mais do que isso, você e eu precisamos entender que quando Deus nos chama, né? Entrando já um pouco na obra, né? Na obra especificamente, no momento em que Ele está ali se colocando à disposição para fazer essa grande obra em prol do reino de Deus e reconstruir não só os muros de ordem natural, né, de ordem física, mas existe algo acontecendo na história, como nós aprendemos nessa aula. O pastor Mostarda ele traz essa orientação para a gente, esse ensino para a gente a respeito da oposição. Todas as vezes que um grande líder ou que Deus levanta alguém na história do povo de Israel para executar alguma obra, para realizar algo para ele, né, em relação ao reino, né, ao reino dele sobre a nação de Israel, a gente vai sempre perceber algumas oposições, alguém sempre se colocar no caminho para perseguir aquele líder ou o profeta, o rei específico, né, de forma específica. Acontece com Davi essa oposição a respeito daquilo que Deus havia estabelecido na vida dele, e assim por diante. E aqui no capítulo 12 da nossa apostila, né, na aula 12ª, fala muito sobre isso, sobre as oposições que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida, e faz parte, é comum que a gente encontre oposições, e é muito disso que foi falado na aula, né? O pastor ele traz esse exemplo para a gente de forma bem clara, né? Sobre aquilo que a gente precisa fazer
quando nos deparamos com algum tipo de oposição? Primeiro, a gente precisa identificar algumas coisas, né? E é o que ele vai falando para a gente, vai nos ensinando a respeito dessa identificação. A gente precisa identificar de fato quem são os nossos inimigos, né? Se eles são físicos, se eles são espirituais, né? E a partir daí, a gente buscar em Deus estratégias para darmos sequência àquilo que Deus tem para nós, de forma tranquila, certos de que o Senhor está na frente, está no controle, está no comando de todas as coisas. Então eu queria que a gente pudesse falar um pouco mais sobre esses pontos que são tão importantes, né, que foram colocados pelo pastor Luiz Mostarda, sobre essa identificação, né? Neemias, enquanto ele está ali na reconstrução dos muros, ele está vivendo essa disposição de envolver as pessoas, de tornar as pessoas participantes dessa grande obra, dessa grande reconstrução. Ele está respondendo a uma estratégia que o próprio Deus havia colocado no coração dele, né? Deus havia dado a ele um plano estratégico muito específico. Se você olhar um pouco no começo da história, você vai vendo que ele tem todas as cartas, ele tem todas as autorizações, né? Ele tem toda a provisão necessária para a reconstrução dos muros. Então, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e aquilo que ele havia se proposto a fazer. Da nossa vida não é diferente, né? Eu não sei você, mas se você vai fazer uma reforma na sua casa, você faz primeiro o levantamento do cálculo, né? Dos cálculos de todas as coisas, para que então você não seja pego de surpresa. E mesmo assim, né? No meio de um processo, de uma reforma, nós vamos sempre ser surpreendidos com alguma despesa adicional que não estava dentro do plano. Porque reforma é bem isso que acontece, né? Você começa a quebrar uma coisa, aí no meio do processo outra se deteriora e aí você acaba tendo que fazer aquilo que você não tinha se programado para fazer. Mas é interessante na história que Neemias, ele tem todas as possibilidades, ele tem toda a provisão, ele tem todas as autorizações para viver esse momento da reforma. E quando ele chega na sua cidade, né, quando ele chega para começar a reconstruir, ele começa primeiro, ele tem uma estratégia de envolver todas as pessoas. Ele passa a envolver todas as pessoas para essa reconstrução e nesse envolvimento ele também traz ali um resgate na vida daquelas pessoas. Porque eu não sei se você consegue perceber isso. Essa história fala de um povo que havia ficado dentro desse ambiente de queimadas, né, de muros queimados, de portas queimadas, um povo vulnerável, um povo fragilizado, um povo totalmente inferiorizado, né, pelo contexto em si. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar num lugar que pegou fogo, né? Nós tivemos uma experiência há alguns anos atrás, de irmos numa comunidade carente aqui na Guaiaúna, na verdade, né? Onde tem os prédios hoje, novos ali na Guaiaúna, tinha uma comunidade carente que era ali atrás. E nós tivemos a oportunidade de ir até o local quando pegou fogo. E é muito difícil, o cenário é muito complexo, né? O desespero das mães ali, das crianças, né? O desespero das pessoas que perderam as poucas coisas que tinham, acabaram perdendo por causa das queimadas, e você percebe um coração daquelas pessoas muito pequeno, sabe? Porque tudo que elas tinham, o pouco que elas tinham, elas se perdeu no meio das chamas. E traçando um paralelo para a nossa realidade, você vai vendo que Neemias, quando ele chega, ele, de forma estratégica, ele tem essa habilidade, né, de envolver todas as pessoas, tornar todas as pessoas participantes daquela obra, colocar todas as pessoas na cena para reconstruir algo. Afinal de contas, nós, quando se fala da obra de Deus, do reino de Deus, nós não estamos construindo para nós estamos construindo para o povo, nós estamos construindo para Deus, né? E a gente precisa entender muito isso, que a obra de Deus não se faz sozinho, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Quando nós entendemos isso,
a nossa caminhada se torna mais fácil, né? A nossa caminhada se torna mais tranquila, mais natural, e a gente se desgasta menos, né? Quando a gente tem essa compreensão. E é o que Neemias tem, ele tem essa visão, ele tem essa sensibilidade de olhar para o povo e consegue colocar todo mundo, todas as famílias. Ele, né, traz uma palavra de ânimo, de fortalecimento, e ele começa então a colocar todo mundo para participar desta grande obra, desta grande empreitada. E é interessante que, né, nós vamos falar sobre essa liderança de Neemias e a oposição que ele vai encontrar no meio do processo. Então, dentro da estratégia de Neemias, talvez ele não estivesse preparado para, ao chegar ali em Jerusalém, pudesse então receber de bate-pronto essa oposição. É como se ele estivesse se opondo àquilo que já estava estabelecido. É óbvio que o que foi falado na aula, né, o pastor Mostarda, ele traz essa informação de forma bem própria, né, ele traz com uma propriedade muito grande, e ele fala a respeito dessa oposição que Neemias passou a exercer contra aos moradores daquela cidade, que de alguma forma exerciam, né, alguma influência sobre o povo, e não só exerciam influência, como também se beneficiavam de algumas coisas, né, em relação à questão da corrupção e assim por diante, né, dentro de um contexto mais político, vamos dizer. E são esses inimigos que Neemias identifica, e aí ele, ao identificar, ele entende que tipo de batalha que ele está enfrentando, né? Uma batalha que vem como uma oposição por conta daquilo que ele tinha no coração dele para realizar ali em Jerusalém. Então, Neemias sabia muito bem que existia algo para ser reconstruído, não só de ordem natural e física, mas existia algo que Deus estava produzindo no meio daquele cenário todo. Deus estava produzindo uma restauração de identidade, de valor, de autoestima daquele povo. E é o que acontece no cenário aqui. Quando Neemias, no capítulo 4, né, que é a nossa aula de hoje, olha só, quando ele vai para a inspeção desta obra, né, ele vai, e a Bíblia fala no versículo 14 de Neemias 4, que ele inspecionou, ele se dispôs, né, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos e as vossas filhas, as vossas mulheres e as vossas casas. Neemias traz uma palavra aqui, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que a gente não deve temer as oposições que se levantam contra nós. É o tema central, né, desse estudo de hoje, dessa aula de hoje. Mas por que Neemias traz essa palavra? Porque ele entende que quem está à frente daquela reconstrução não é ele propriamente, é o próprio Deus que está na frente. É interessante que Neemias está construindo e reconstruindo os muros de ordem física, de forma externa, né? Mas existe algo que Deus está gerando no coração daquelas pessoas. Deus está gerando uma restauração e uma reconstrução de dentro para fora também. Existe esse aspecto de forma bem clara, né? No sentido da espiritualidade, dos valores, né? da restauração da autoestima dessas pessoas, dessas famílias. Por isso que Neemias vai e encoraja, no meio da oposição, ele encoraja dizendo isso, que não é para eles temerem, porque essa peleja, ela está nas mãos de Deus, ela é do próprio Deus. Se a gente for olhar um pouquinho o capítulo 4, versículo de número 4, né? Vamos ler do primeiro versículo, né? Neemias capítulo 4, nós vamos ler do primeiro versículo. Olha só que interessante. O tipo de afronta que Neemias vai receber, olha só. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu-se em ira, e muito se indignou, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas?
estava com ele também Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Olha que interessante. Neemias, ele está vivendo essa experiência de encorajar os moradores, as famílias. Você percebe aqui que ele tenta colocar todo mundo, né, todas as famílias como participantes dessa obra, como uma estratégia também. Sabendo que, né, quando a gente se propõe a reconstruir para Deus ou construir algo para Deus, nós vamos encontrar sim a adversidade e isso faz parte. Mas o que é interessante é observar o texto bíblico que ele, ao se deparar com estas afrontas, com esta maneira com que o adversário utiliza, né? O pastor Luiz Mostarda, ele falou sobre isso, que nós precisamos primeiro identificar os nossos inimigos, mas também saber, né, o porquê que eles se opõem, porquê que eles se colocam contra nós. E aí ele vai identificar 3 inimigos aqui, né? O inimigo é o Sambalat, que nós acabamos de ler, o Tobias, né? E o Gesem. Então cada um deles tem uma maneira específica e atuam de forma a se opor a esta construção de forma estratégica, porque eles tinham interesses próprios, né? E eles se colocam contrários, né, a esta construção, porque eles perceberam que Neemias, né, dentro daquela proposta que era excelente para todo o povo, para toda a nação, tiraria deles a possibilidade de algum ganho, de algum lucro, de alguma possibilidade. Por isso que eles se colocam contrários a Neemias, né, e tentam de alguma forma desestimular Neemias juntamente com o povo com esse tipo de palavras. E aí a arma do adversário, né, as armas dele são essas. O pastor, ele fala muito bem na aula, ele frisa muito bem quais são as armas, né? Os ciúmes, né? Eles ficam com ciúmes de Neemias porque Neemias tem uma palavra direcionada por Deus, tem estratégias, chega com recurso, com provisão e de repente todas as famílias, imagina só, todas as famílias que vêm, todos os muros queimados, as entradas da cidade queimada, de repente chega alguém com a provisão, com uma estratégia, né, colocando todo mundo para participar daquela reconstrução, né, e a fala de Neemias, eu acredito que Neemias era um cara, né, que era carismático, que tinha ali de repente uma fala acessível para todas as pessoas. Então, de repente, ele se coloca no meio desse cenário como alguém que vem se opor aos próprios interesses desses homens, né? Do Sambalat, do Tobias e do Gesem. Mas é interessante que o que arde no coração deles é ira, é raiva. E misturado a isso, existe ali os ciúmes também, né? Puxa vida, quem é esse cara que chegou agora, né? Chegou agora e quer andar na janelinha, sabe? Aquele ditado que a gente costuma dizer, né? O cara chegou agora e a gente e quer andar na janelinha. Às vezes a gente não tem a percepção e uma visão aberta, né, de que quem chega com o propósito de abençoar o reino, de fazer com que o reino avance, né? E a gente sempre tem muito isso ministerialmente, às vezes a gente tem muito disso, né? A pessoa que chega na igreja, né, a gente tem recebido bastante gente nova, né? E de repente a pessoa chega e a gente acaba levando para o lado pessoal e acha que de alguma forma aquela pessoa vai ocupar o nosso lugar, quando na verdade existe lugar para todo mundo e o desejo de Deus é que a gente se una a um único propósito, né? E a gente esteja atento àquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Porque é o que Neemias faz, ele reúne todas as pessoas, ele dá sentido, ele dá propósito a todas as pessoas. E nessa de dar propósito a todas as pessoas, ele passa a ser visto de uma outra forma, né? Você vê que até então esses homens podiam reedificar os muros, eles podiam muito bem se colocar à disposição para fazer essa obra. Mas porque Neemias chegou com essa visão, com essa direção de tudo, com a provisão para essa reconstrução, ele passa a ser visto com maus olhos. Quando na verdade, irmão, a Bíblia diz isso para a gente, né? Aquele que não é por nós, ele é contra nós, é aquele que não ajunta, espalha. Mas Neemias, ele está sendo a favor do povo de Israel, né? Então ele vem para fazer a obra do Senhor, ele vem para edificar, ele vem para somar, ele vem para
trazer valor, trazer sentido, trazer propósito para todo aquele ambiente, para todo aquele cenário. E é interessante que os ciúmes que está ardendo no coração deles é de forma sem explicação, né? Então eles passam a zombar e começam a acusar Neemias e tem como estratégia para desestabilizar o Neemias, né? E juntamente com o povo é a zombaria, né? E o escárnio. Por isso que o texto que nós lemos fala disso. Olha só, vocês estão achando que vocês vão construir em um único dia, né? O versículo de número 3, né? O Tobias aqui falando, olha, vocês acham que vocês vão construir em um único dia? Não tem como isso, né? Olha só, estava tendo de Sabalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e muito se indignou, escarneceu dos judeus, zombou, escarneceu e falou na presença dos irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus, né, de forma a zombar e desdenhar, né, de Neemias juntamente com as famílias que ali estavam. Permite-se-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões do pó, as pedras que foram queimadas. Aí o Tobias ainda completa, olha, estavam com eles também Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Como se essa reconstrução fosse algo apenas físico, né? Neemias ele consegue encorajar a comunidade e as famílias de forma tão poderosa que ele já está reconstruindo algo que não é visível aos olhos desses homens, que se colocam como oposição. Neemias já tinha reedificado valores, já tinha reedificado propósitos, já tinha reedificado uma visão, já tinha reedificado a comunhão, né? Ele já tinha estabelecido esse encorajamento, começou a dar então para essas pessoas um propósito, elas começaram a perceber que existia uma graça de Deus, existia uma inspiração de Deus naquelas falas de Neemias, naquela direção de Neemias. E olha que interessante, o texto bíblico vai dizer para a gente que eles passam a zombar por conta disso. E Neemias vai trazer para a gente uma direção muito específica, né? Quando a gente se depara com situações como essa, a gente precisa fazer conhecidas diante de Deus essas afrontas, essa zombaria, né? Esses ciúmes e essas falsas acusações que se levantam contra nós. Então, eu não sei em que momento você está vivendo na sua vida, e é bom para a gente parar aqui para refletir também a respeito disso. Porque o que mais chama a atenção é o versículo de número 4. Neemias ele se coloca à disposição no versículo 4 do capítulo 4. Olha só que interessante. Ouve ao nosso Deus, Neemias, depois de ter recebido esse escárnio, essa zombaria, de ter sido ridicularizado, né? Ter sido zombado e ser alvo da ira desses homens, né? E dos ciúmes deles, Neemias ele se volta para Deus. Versículo 4 ele diz assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Olha que interessante. Neemias coloca todas aquelas afrontas, toda e qualquer afronta, ele coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus por quê? Porque é isso que nós devemos fazer. Nós temos uma missão, temos uma obra, temos um trabalho a fazer, e é o que Neemias está nos ensinando também nesse texto. Ele não deixa de colocar as afrontas no lugar e na pessoa certa, naquela pessoa que pode resolver. E o convite para contextualizarmos isso para a nossa vida, talvez, seja muito esse exemplo. Neemias, ele faz questão de colocar essa afronta diante de Deus. Deus, olha para nós. Olha o que está vindo sobre a nossa vida. Estão zombando de nós, estão escarnecendo daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Neemias sabia muito bem que aquela reedificação e aquela obra só acontecia por causa da bênção de Deus e porque estava debaixo de uma direção clara de Deus. E na nossa vida não é diferente. Nós só damos passos, só movimentamos a nossa vida porque sabemos que Deus está nos inspirando, Deus está nos direcionando para algo específico. E o que é interessante é que ele faz questão de colocar essas afrontas diante da pessoa certa. Muitas vezes nós erramos porque nós nos queixamos para todo mundo.
falamos e reclamamos, murmuramos, reclamamos para tantas pessoas que não podem nos ajudar. Você entende? Neemias, ele faz questão de colocar isso tudo diante do Senhor. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Quando você estiver sendo desprezado, rejeitado naquilo que você tem no seu coração, como visão, como direcionamento de Deus, descansa o teu coração, meu irmão. Sabe por quê? Porque essa peleja não é nossa, ela é de Deus. Existem guerras que nós estamos... Me desculpem, gente. Me desculpem. Tô pegando um ventinho aqui, então é complicado. A janela tá aberta e qualquer ventinho que eu pego assim, eu fico meio, né? Já tenho essa sensibilidade, me perdoe. É interessante que é o ensinamento que vem para nós, né? Nós devemos sim colocar diante de Deus as nossas afrontas, o escárnio que recebemos, né? E o pastor Mostarda, ele falou bem isso, né? Que Neemias, ele vai e coloca a situação diante de Deus. No versículo 12 que nós lemos, olha só que interessante, o versículo 12 que nós lemos é muito claro isso para a gente. Olha só que interessante. Versículo 12. Quando os judeus que habitavam... Não, peraí. Versículo 12... É o versículo 12? 14, perdão, gente. Versículo 14. Vamos ler do versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares de baixos e abertos e por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Aí o versículo 14 foi o versículo central aqui dessa aula. O pastor falou e frisou muito bem sobre isso, e eu queria, né, já aproveitar e assim que o pastor estiver disponível, eu vou chamá-lo para participar conosco e ele vai falar um pouco mais sobre isso. Olha só, no versículo 14, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, as vossas filhas, a vossa mulher e a vossa casa. Olha só que interessante. E sucedeu, versículo 15, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Neemias, no meio de todo esse processo, ele traz uma palavra que deve produzir em nós o encorajamento necessário para esse tempo. Eu quero pedir para o pastor Mostarda, não sei se o pastor Mostarda está aí, faz um sinal para mim aí, pastor, para eu te chamar aqui e te colocar nesse momento da aula para a gente estar falando um pouco mais do cuidado de Deus, do favor de Deus, amém? Dá só um sinalzinho aí, pastor, porque eu preciso ver qual é qual é a rede que o senhor está usando. Espera aí, opa, tá aqui. Vamos lá. Estou aguardando ele aceitar aqui. E quando o pastor fala a respeito desse versículo, o senhor falou na aula, tá? Você conseguiu aceitar aí, pastor? Entrou. Tá travando? Organiza todas as pessoas. Ele fala na aula anterior, ele organizar todas as pessoas, ele valoriza todas as pessoas, ele consegue enxergar o que está queimado e derrubado dentro delas, né? E ele coloca todo mundo para participar da obra, não é isso, pastor? Firme? É ruim, eu estava falando para o Paulo, né? A gente foi pego de surpresa hoje também, né? É ruim a gente falar, você fica meio preocupado de falar e falar mais do que o professor da aula, né? Aí eu tô voltando na aula anterior para dar um gancho aqui, para o senhor falar um pouco mais disso, porque
eu voltei agora nesse ponto da aula para dar tempo aí do senhor falar um pouco mais. E é interessante que o senhor fala que Neemias ele inspeciona, mas ele inspeciona debaixo de uma orientação, debaixo de uma inspiração de Deus, né? Colocando as famílias de forma estratégicas, né? Na reconstrução ali dos muros, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é interessante ele, na qualidade de liderança ali, ter de alguma forma tido essa estratégia, né? E colocando ali todo mundo, dando propósito, dando sentido, propósito a todas as famílias, né? E ele traz essa direção, né? Encorajando, olha, estejam um na retaguarda do outro, né? Estejam um lutando vocês lutem pelas vossas filhas, pelos vossos filhos, pela sua família, pela sua casa, né? Acho que essa mensagem em si do versículo 14 aqui que o senhor trouxe pra gente, ela marcou muito aqui enquanto eu estava vendo a aula, né, e também lendo também os textos bíblicos, né? São detalhes que fazem toda a diferença, porque a obra de Deus ninguém faz sozinho, né? E nós estávamos falando sobre isso. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Tá bom? O propósito de chamar as famílias, né, é muito interessante. Ele envolveu todas as famílias, todas, da menor à maior, todas foram envolvidas na obra, né? É muito interessante. Ele usou a habilidade de cada um, aquilo que Deus tinha de dom para cada um daquelas pessoas e usou na construção da obra. Tanto que o povo fala espada pelo Senhor, espada pelo ungido, né? Eles estavam prontos para aquela guerra, né? E você falou tudo aí que já tinha que ser falado, né? A oposição que se levantou, a maneira que eles vieram, os interesses, né? Que eram o comércio que ia se perder, Neemias ia se impor, eles achatavam o povo, né? O povo estava em miséria, a Bíblia ela fala muito claro, Neemias, na oração, ele diz, deixando de ser opróbrio, né? O opróbrio é vergonha contínua, é uma vergonha que não cessa. E Neemias foi com esse propósito, né? De que as pessoas tivessem uma dignidade, né? Uma honra que Deus tem para as nossas vidas, porque Deus ele tem essa condição de honra, né? E as portas, elas significam as pessoas, se for trazer para o contexto de hoje, de igreja, as portas são as pessoas que estão se achegando, né? Que vão entrar pelas portas, né? Vai reedificar essas portas, os muros são pessoas que já conheceram ao Senhor, mas por alguma situação, até oposição mesmo, de um líder, de alguma situação, foram derribados, né, no seu ministério, no seu chamado, e abriram mão, apostataram, né, e esse é um tempo de apostasia, né, mas não era muito diferente naquela época. Sim. E o que é interessante, o que o senhor está falando, que se a gente for parar para pensar, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a gente já tem percebido esse movimento de muitas pessoas, né, chegarem até nós, né? Não sei, nós conversamos no mês passado sobre algumas famílias, né, que já estão vivendo alguns cenários desfavoráveis, né, tentando trazer um pouco mais para essa nossa realidade. Como que o senhor vê esse momento em que nós estamos vivendo e como que as pessoas elas se achegarão, né, de repente, depois do processo da pandemia, né? O senhor acredita que no meio de tudo isso existe até um propósito para nós, como comunidade mesmo, né, de cuidarmos dessas pessoas? Como que o senhor pode... Sim. E a igreja, a casa de oração, ela já tem esse perfil, né? De cuidar de pessoas que vêm de outros ministérios, né? É uma coisa que é da igreja mesmo. E a nossa caminhada eclesiástica, ela não vai ser mais a mesma. A igreja ela vai voltar de uma outra forma, de uma outra maneira, as pessoas vão voltar diferentes, a dinâmica vai ser outra.
essas ferramentas que a gente tem usado, a gente não vai poder abrir mão, né? A gente vai ter que estar mais perto, mais próximo das pessoas, porque nesse tempo de isolamento as pessoas têm sentido muita falta e a gente tem que se valer disso, até num bom sentido, se aproveitar disso, né? Dessa busca pela palavra, essa busca pelo Senhor, porque muitas pessoas estavam com esses muros mesmo, derribados espiritualmente. E agora, vendo todo esse contexto, né? Essa malignidade, esse medo, esse pânico, essa situação toda que tem rodeado as nossas vidas, essas pessoas têm buscado se voltar a Deus, né? Sim. Isso é muito importante. E como Neemias, a gente tem que estar com as armas espirituais, debaixo de oração, de jejum, né? A obra, ela foi feita no tempo recorde, né? 52 dias. Qual é o pedreiro hoje, nos dias de hoje, que faz uma obra da magnitude dessa em 52 dias? Né? O muro hoje ele tem 4.000 metros, 4.015 metros mais ou menos. Né? Eles construíram 1.600 metros de muro. Não era um muro de bloco de tijolo que a gente constrói, eram pedras largas de 4 metros de largura, 4 metros e meio, altura de 12 de altura, era algo absurdo, né? Muro que passa um carro, né? E as pessoas andam em cima. O senhor falou isso na aula, né? Que eram largos os muros, né? É uma fortaleza até mesmo, hoje, né? Literalmente. Até hoje. Né? As torres de vigília, né? De vigia ficavam ali os soldados e até hoje o turismo ali tem uma parte dos muros que ela é aberta para o público. Então você anda por cima desses muros e você vê toda a cidade velha, a cidade nova. É algo, a estrutura é algo absurdo. Então assim o entendimento veio de Deus, a capacitação veio de Deus. Não tinha nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, foi tudo inspiração de Deus. Assim como no tabernáculo, a construção desse muro tinha um significado espiritual mesmo. Sim. Algo que o senhor colocou bem na aula a respeito dessa direção que Neemias teve, né? Neemias, quando ele assume o propósito em oração, ele não só tem a provisão, mas ele tem as estratégias espirituais, né? Porque o que Deus traz no coração dele como propósito não é a retificação apenas física dos muros, né? E eu acho que talvez nesse tempo, acho que a gente tem olhado para tudo que está acontecendo e a gente percebe Deus nos levando para uma reedificação muito mais dos muros internos, né? No sentido da espiritualidade da nossa vida, né? Como igreja. E o que você tem para acrescentar aí? Porque aqui a gente está falando de oposição externa. Fora, a aula não trata das oposições internas, né? Existia muita oposição interna também. E Neemias, ele foi um restaurador de brechas, né? E a própria palavra diz que Deus ele tem procurado aquele que se coloca na brecha. E Neemias foi fundamental se colocando na brecha. Então ele recebe o envio, ele vai na pessoa certa, ele recebe todo, né, o material, ele vai com uma escolta armada, os soldados eram os persas, os melhores soldados da época. Então, assim, ele não foi despreparado, ele sabia da oposição, ele não sabia que seria tanto, até porque Esdras também recebeu uma oposição. E Zorobabel e Esdras foram também muito sábios quando os povos do deserto, os inimigos que se diziam amigos que queriam ajudar, eles falaram, não, vocês não têm parte nem memorial, né? A intenção parece ser muito boa, mas no fundo, vocês querem o nosso mal, né? Quem vai edificar essa obra é o povo de Deus. Isso é muito interessante mesmo. Algo que o senhor colocou também na aula, falando da identidade dos três opositores, né? O senhor coloca muito dos interesses deles, né? A oposição que eles fazem é porque Neemias indiretamente estaria acabando com algumas, com algumas oportunidades, né? Exato. Ele estaria denunciando, né? Embora ele não fizesse nada, só dele estar ali, ele já estava denunciando toda a malignidade. Né?
E os próprios nobres e magistrados de dentro da cidade eram envolvidos com esses três, né? Eu até coloquei um pouco a mais os asdoditas, né? Que na realidade eram os filisteus, e se ajuntaram mais povos se opuseram a Neemias, mais povos, né? A gente vê aqui que cada um tipificava um lugar. A Sambalá vinha do norte, de Tobias do leste, Gesem do sul e os Odagitas do oeste. Então eles vinham do norte, sul, do leste e oeste, sendo que Jerusalém, as muralhas tinham 12 portas. 3 portas no norte, 3 portas no sul. Então a oposição ela era espiritual mesmo. Né? Não era só algo físico que ia ali se opor àquilo que estava acontecendo, não, era algo espiritual mesmo. Né? Já estava avisando lá na frente, né? E tem um propósito específico para cada entrada da cidade, né? No sentido de restauração de Deus para o povo, né, pastor? Se você pudesse falar um pouquinho também. Cada porta dessa forma tinha um significado específico, né? Acho que é importante falar isso para todo mundo que está nos assistindo, porque cumpre com um tempo do antes e depois, né? Da bênção de Deus mesmo ali sobre a vida de Neemias e sobre essa estratégia. Porque as portas, ela representa a entrada e saída, né? Tanto do comércio como das pessoas. Então, é algo tanto que interfere no mundo físico como no espiritual, né? Jesus, ele diz que ele entraria pelas portas, o Rei da Glória levantaria a cabeça e as portas seriam abertas, e aí os anjos dizem: quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha, esse é o Rei da Glória. Então as portas têm um significado muito, muito, muito sério. Tem portas hoje que estão fechadas, tem a porta dourada mesmo, que é onde a profecia diz que vai vir o Messias, né? É tão sério que tem uma porta virada, que os povos árabes, os inimigos, fizeram um cemitério para que ninguém entrasse por essas portas. Porque um judeu, ele não toca em cadáver, ele não vai no cemitério, ele não pode ter contato. Então essa porta, ela está meio que uma barreira ali, né? Algo muito sério, tem os significados espirituais. E esses povos aqui, eles vinham dos 4 cantos, né, da terra. Daquela época. E o que é interessante também, né, como que Neemias ele teve a gente olhando aqui, é que infelizmente o tempo é muito curto, né? O tempo é muito curto, mas ele tem o tempo inteiro ele se preocupa com algo, né? E eu acho que a gente também teve uma estratégia nesse tempo, né? De todos os dias estarmos tendo um período de oração todos os dias, né? 2 períodos praticamente a gente tem um período de oração, né? E é engraçado... Pode falar. Pode falar, não. Pode completar. Não, é interessante que Neemias, de forma específica, ele está o tempo inteiro trazendo uma palavra, né, para que o povo pudesse estar animado, fortalecido, né, com os olhos naquilo que Deus havia dado como estratégia, porque nós, em momentos de pressão, nós temos uma tendência muito, muito natural até de desanimar, né? Não sei o senhor, mas a gente conversa com algumas pessoas agora, a gente já começa a ver que as armas já estão baixando, né? Sim, baixando a guarda. Baixando a guarda, né? Você já vai vendo pessoas assim acusando o golpe, né? E o tempo inteiro o Neemias está ali, batendo, né? Com um propósito. Ele era um motivador, né? Ele tinha essa característica, era muito... ele era empoderado dessa característica, né? Ser um motivador, um incentivador. E ele enxergava nas pessoas as qualidades, né? Ele usava as qualidades das pessoas. Sim. Isso é muito interessante. Pode falar, pastor. Não, pode falar. Depois eu falo, no final eu falo. A gente vê aqui essa oposição toda por conta daquilo que o Senhor falou mesmo, do escárnio, né? Falando, reconstruirão, levantarão das cinzas, né? Se vier uma raposa e der contra o muro, ela vai cair. Quer dizer, assim,
quando o povo, né, o povo já estava, né, nessa condição de subjugado. E Inferioridade, colocando, né? e o diabo ele sempre vem dessa forma, né? Com acusação, com palavras, e Neemias repreendeu ele debaixo daquela palavra. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Quer dizer que ele estava no muro também, né? Estava com as mãos no muro também, realizando. Sim, sim. Neemias não estava ali só dando ordem, mas ele estava com as mãos dele na obra também, né? Ele estava ali. É engraçado que ele, desde o início, né, ele se coloca muito na disposição mesmo, né, como um exemplo para todo mundo ali. Então, acho que isso aqui acho que é a maior característica que ele traz para a gente, assim, até para nós mesmo, né, assim, como é importante quando a gente se envolve com, não com uma obra específica, né, mas com o todo, né? Não com algo a tarefa a ser realizada, mas com o todo, né? Quando a gente vive debaixo de um propósito, entendendo que ele é maior, acho que isso, para mim, chama muita atenção. E Neemias, a característica dele mesmo, ele era bem visto, né? O rei mesmo percebeu que ele estava com o semblante caído, entrou na presença do rei triste, né? E aí ele fala: o que você está fazendo, Neemias? Essa cara de triste, sendo que ele nunca poderia entrar dessa forma na presença do rei. E aí ele se levanta e pede tudo aquilo que ele precisava, né? Na ousadia mesmo, né? É muito interessante que quando ele vai para Jerusalém, o rei dá um prazo para ele voltar, porque o rei gostava muito dele, né? Quem quer substituir Neemias? E aí a gente vê que depois ele governa por 12 anos, e ele abre mão do salário de governador, né? E ele não toma posição de nada, e, pelo contrário, ele banca com aquilo que seria o salário dele, ele hospeda 150 homens na casa dele. Já pensou? A gente vai chegar nesse nível aí. 150 é metade da nossa igreja. É verdade. Só na casa dele. E algo que... Mas aí eu percebo muito que, assim, Neemias, ele tá agindo debaixo também de uma... Como que eu posso dizer? Deixa eu falar, usar a palavra certa. Ele está agindo debaixo de uma graça favorável, né? Ele está no envio, né? Ele está debaixo de um envio. Ele é o enviado para aquilo. É impressionante como que Deus vai desarmando, né? Todas as estratégias do inimigo que vão se levantando, Deus vai desbaratando, né? Tanto é que no versículo 14 aqui que o senhor leu, falando da inspeção, ele faz a inspeção e o tempo inteiro o objetivo dele é: olha, continuem fazendo o que vocês foram chamados para fazer, continuem olhando para a casa de vocês, para a família de vocês, porque é Deus que está pelejando. Ele tinha uma convicção muito grande, né, que Deus que estava abrindo os caminhos ali, as portas. Ele era convicto, né? A fé dele era assombrosa, assim. Acho que as pessoas de Jerusalém ali ficavam espantadas com a fé que ele tinha, né? Uhum. A disposição, a fé, o empenho, né? O zelo pelas vidas, pelas famílias, né? Ele nem conhecia aquelas famílias, aquelas pessoas, mas ele se colocou no lugar das famílias, daquelas vidas, né? Mas é algo que é característico, né? O senhor mesmo falou na aula, né? Que Neemias ele tinha uma tipificação de Cristo, né? Nas suas características, né? Então a gente consegue perceber muito esse lado, não do soldado que está cumprindo uma tarefa, uma missão, mas também do pastor que está cuidando ali, né? O tempo inteiro ele tem esse olhar, né, de compaixão, de empatia. Acho que isso é uma característica marcante na vida dele, né? Ele foi para independente como Esther, né? Eu acho que ele até, assim, a Bíblia não embasa isso, alguns livros dão algumas dicas que pode ser. Porque a rainha mãe, ela tinha um poder, assim, né? Então, o Xerxes era neto, era filho, não era neto, ela era enteado, né? Ele era um neto, né? Como se fosse um neto, assim, dela. Então, eu acho que, provavelmente, Esther tinha algumas direções ali, e ele via em Esther, né, o livramento, o posicionamento dela, junto com Mordecai, né? Porque não era nem para eles estarem vivos.
E ele estava ali no palácio numa posição de honra, e ele abre mão, assim como Jesus estava em honra do lado de Deus, e abriu mão, né, para cumprir esse envio e esse propósito. E Jesus veio, inspecionou, né, formou uma delegação ali, ele chamou o povo para trabalhar junto, nomeou ali alguns, né, delegou autoridade e cumpriu a obra, né? E acho que quando a gente faz esse paralelo, a gente também percebe o quanto que é importante o que estava claro no coração de Neemias. Ele está edificando para Deus, né? Para Deus. Ele não queria nada com aquilo, nem a condição, o cargo, ele não queria nada. Ele queria reedificar. Exato. Esse era o propósito. E aí dá para se fazer esse paralelo mesmo com o próprio Cristo, né? Que veio, completou E a ele obra dele continuou aqui. servindo, né? Ele servia no palácio e foi servir o povo agora. E fez servo, né? Muito, muito legal. Esse paralelo com a figura de Cristo é fantástico, né? Porque traz para a gente uma praticidade, né, na nossa vida diária como igreja mesmo, né? Como que a gente deve viver, né? A gente tem Dando como... todos os caminhos, né? Ele deu todos os caminhos e ele sempre tinha uma palavra, uma direção, né? Ele sempre tinha um caminho. E ele sempre buscava o caminho da oração. Isso é muito interessante. Ele era um intercessor, né? Alguém que se colocava na brecha, assim. Se a gente pode fazer um simpósio de intercessão, um deles é Neemias, assim, cabeçando, porque... E lembrando também que essa oposição toda só não foi maior por conta de Daniel na Babilônia, né? Aquele clamor, aquele jejum de Daniel quebrou um principado da Pérsia, né? Sim. Lembra que o Miguel aparece e fala, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, Deus me enviou, porque Deus ele te ama muito, Daniel, né? Acho que com Neemias não era diferente. Mas no meio do caminho se levantou o principado da Pérsia. Então quem desabilitou aquele principado foi Daniel, na Babilônia. E abriu o caminho para Esther, Mordecai e agora Neemias, Esdras, Zorobabel, né? E é interessante Trilharem que esse caminho de reconstrução. o interessante é que todos eles atuam debaixo de um mesmo princípio, né? De buscar sempre em Deus, né? Através da oração, né? E você vai vendo sempre essa característica marcante da oração e do jejum, oração e do jejum. Oração e jejum. As armas, não só aquelas armas que ele usava da espada, né? Colher de pedreiro numa mão, espada na outra, ele usava também as armas espirituais. Então, na realidade, ele estava revestido. E tinha muitos homens que vestiam couraças, né? A Bíblia fala que tinham partes de uma armadura, né? Uhum. Então, era algo físico interferindo no espiritual. É muito sério. O tempo todo. E aí eu vou entrar na aula do outro professor, mas eles se levantam pessoas que eram amigos, né, os que se diziam amigos, como Semaías, e aí ele conta uma mentira que ele tinha que se esconder no templo, a gente vai ver isso numa aula futura aí mais para frente, tá acabando, né? Uhum. E aí ele fala, não, mas eu não vou largar a obra e assim, eu não sou digno de entrar na casa do Senhor, né? E ele fala, isso não vem de Deus. E ele vai orar e vai ver se é Deus mesmo que está falando. E ele tem a intervenção de Deus, vendo que não era Deus que estava naquela profecia, que aquela profecia era falsa. Pagaram até profetas, né? Para falar contra. E você até lê um texto aí que fala 10 vezes eles se levantaram. Meu Deus, 10 vezes em 52 dias. Menos de um mês e meio. A oposição se levantando. E o povo está reclamando da quarentena, pastor. Não é nada, a quarentena não é nada. A oposição aqui era outra, né? É outra. Mas assim, né, eu vejo que ele age debaixo de uma convicção muito grande, acho que isso que é muito característico, né? E essa vitória que ele recebe, né? E todos esses personagens vão recebendo em Deus em primeiro lugar, né? E aí quando vai para o campo prático mesmo, para a vida prática ali, com a mão na massa ali, literalmente, a gente percebe quanto é fácil, né?
caminhar debaixo dessa direção de Deus. Porque a gente está falando de algo que foi sobrenatural, algo gigante, algo, né, que tem um significado até hoje, mas ao mesmo tempo parece que foi muito natural, né? As coisas foram sendo reconstruídas de forma muito natural, né? Porque Deus já aí tinha preparado tudo, né? é uma bênção específica ali, né? Para um tempo específico. Tanto Não dá que pra... ele fala, né, no fim, ele fala assim, que por intervenção de Deus que a obra foi concluída, né? Essa obra foi feita pela intervenção de Deus. Ele dá todos os créditos a Deus, Sim. né? Quem hoje consegue reconstruir ou construir alguma coisa nesse tempo? Com Ninguém, toda né? a tecnologia de hoje, não existe. Só com a intervenção de Deus. Pastor, a gente vai encerrar aqui agora. Vou voltar, eu chamo o senhor para a gente orar, pode ser? Pessoal, a gente vai voltar.